Aleluia, aleluia. Irmãos, se você não é inscrito no nosso canal, entra lá, Videira Itaúna Oficial no YouTube, se inscreva, deixa um comentário, tem 160 alguma coisa as pregações lá já, então tem bastante pregações, amém? Essa também vai estar lá disponível, você pode ouvir novamente, compartilhar com outras pessoas. Mas vamos fazer com que o evangelho cresça, para que a mensagem se espalhe, e quando você compartilha, a mensagem do evangelho da graça, ela se espalha. Posso contar com você? Aleluia? Então escreva lá, Videira Itaúna Oficial. Glória a Deus. A força da comunhão na vida da igreja. Aleluia. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Bom, bem lembrado, nosso jejum acabou, na verdade, dia 6 de outubro. Só que hoje, dia 19, nós colocamos um prazo para maratona da leitura do Novo Testamento. Obrigado por ter me lembrado. Então, se você leu o Novo Testamento, mas talvez você não acabou, eu vou aumentar esse prazinho até sábado, amém? Me dê o seu nome até sábado, para eu te dar um certificado de conclusão da leitura do Novo Testamento, aleluia. Então, vou aumentar até sábado. Eu quero entregar aqui no domingo. Alguns irmãos acho que esqueceram, não enviaram o nome, então eu não fiz ainda. Mas me envie o seu nome até sábado para nós entregar para você um certificado de conclusão, um certificado bonito para você colocar, que você leu o Novo Testamento em 30 dias. Isso é um marco na sua vida. É fácil? Não é fácil. É difícil. Exige perseverança, decisão. Mas é algo que não vai ocupar muito do seu tempo. 10 minutos de leitura por dia, de manhã, você para 10 minutinhos. Do almoço, mais uns 10. Meia hora por dia, se você ler a Bíblia toda em um mês. O Novo Testamento em um mês. Apenas 7 capítulos. 7 capítulos todo dia. Se você ler, em 30 dias seria o Novo Testamento. Aleluia! Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, vamos exortar, ensinar. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E o dia aqui, ele está com D maiúsculo. Você parou para perguntar por quê? Não é início de frase. Por que está com D maiúsculo? Não é por acaso. Porque esse dia é o grande dia da volta de Jesus. Aleluia. Por isso que ele é um dia com D maiúsculo. É o dia do arrebatamento. Então, o grande dia está se aproximando. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Se nós não estivermos orando e vigiando, nós ficaremos aqui, haverá choro e ranger de dentes. Mas ele vai buscar aqueles que estão vivendo a vida de igreja, aqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. Ele vai buscar os apaixonados. Se nós estivermos desatentos, desanimados, passivos, a chance de nós ficarmos aqui para a grande tribulação é muito grande. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Ele virá como um relâmpago, ele virá como um ladrão. Se você sabe o dia que o ladrão vai roubar a sua casa, você ficaria atento, vigilante. Você reforçaria a segurança da sua casa. O homem pegaria um pedaço de pau bem grande, aquele pular lá, você protegeria a sua família. Você ficaria atento. Mas presta bem atenção. O ladrão não avisa o dia que vai vir. Ele disse: assim como o ladrão não avisa, o Senhor também vai vir de repente para buscar a sua igreja. E aqui nós vemos algo muito, muito sério, porque ele disse: não deixemos de congregar.
como é costume de alguns. Desde aquela época, desde do tempo que o apóstolo escreveu essa carta de Hebreus, aquela igreja, a igreja dos Hebreus, tinha alguns irmãos que já não estavam mais congregando, que saíram do meio da igreja, que já não estavam indo mais aos cultos, já não estavam mais indo às células, já não estavam mais no meio dos irmãos. Então presta bem atenção, não deixe de congregar. Alguns são chamados de desigrejados, ou seja, eles pensam que podem servir a Deus sozinhos. Quero contar um caso verídico para você. Uma certa vez, 2 bebês gêmeas, elas nasceram antes da hora. Gêmeos, geralmente, elas nascem um pouquinho antes, porque o útero, né, não está bem formado e preparado para poder que as duas cresçam. E nascem ali com 39 semanas. Então geralmente uma sai um pouquinho mais pesadinha do que a outra. E esse caso aqui emocionou o hospital, os médicos, as enfermeiras ficaram emocionadas, porque uma nasceu mais fortinha, mais pesadinha, com muita saúde. A outra nasceu bem menor, bem magrinha. E elas então na incubadora, uma então estava com uma chance muito grande de não sobreviver. As enfermeiras, elas pensaram e disseram umas para as outras: olha, essa criança, a chance dela de não passar dessa noite é muito grande. Elas não sabiam o que fazia. Ela não estava recuperando, não estava ganhando peso, estava muito magrinha, até que uma teve a ideia de colocar a irmã junto com a outra na mesma incubadora. Quando a mais velha percebeu que a mais nova estava ao seu lado, ela passou o bracinho por cima, chegou bem pertinho e as duas ficaram ali. Então ela foi recuperando, ganhando peso, foi ganhando, engordando. E aí hoje ela está cheia de saúde, porque uma das enfermeiras teve a ideia de deixar as duas próximas, abraçadas. Assim também é eu e você. Sabia que você precisa de pelo menos 4 abraços por dia? 8 delas para você ter muita alegria, prazer, bem-estar. Então eu te pergunto, você abraçou alguém hoje? Você já deu um abraço no seu filho, na sua esposa, no irmão? Sabe, nós precisamos disso. Você precisa de abraçar e de receber abraços. Muitas vezes nós temos dificuldades de relacionarmos uns com os outros. Como é saudável você olhar para o seu irmão e falar: nossa, você está bonito, hein? Você está alinhado. Rodrigues, toda vez que ele me vê, ele enche a minha bola, né? Ele fala assim: ó, está bonito, alinhado. Aí eu fico feliz. Já fez isso? Eu sempre faço isso. Eu olho para o irmão e falo: está bonito, hein? Tá cheiroso, está alinhado e tal, está bonitão. As irmãs também, olha, essa prática deve ser comum na nossa vida. Estava sentado ali, o Francisco passou e falou: vocês estão alinhados, né? E estava eu e o Lucas sentados ali. Isso é muito importante, irmãos. Isso é vida de igreja. Senão nós tornaremos pessoas que só vêm aqui, sentam numa cadeira, escutam uma palavra e vai embora. E acabou. Quantos irmãos que não estão em células? Uma tristeza isso. É uma tristeza. Pessoas que estão na nossa vida, a vida da igreja há tantos anos, mas não estão em células. Eu quero reafirmar com você: nós somos uma igreja em células. E na célula a comunhão ela é intensa, porque lá você fala, você pergunta, você compartilha, você ora pelo seu irmão. Aqui você pode orar pelo seu irmão, mas aqui não tem esse espaço de você levantar a mão e compartilhar e fazer perguntas. Mas na célula é o lugar para isso. É o lugar onde o líder não prega. E os irmãos que fazem a célula, os irmãos que perguntam, os irmãos que compartilham. Um leva o louvor, outro leva o quebra-gelo, outro ora pelo real missionário, pela comunhão. E aí eles têm um tempo juntos de sentar à mesa,
de comer juntos, de contar a piada, de falar da vida do dia, né? De ter momentos ali de comunhão. E isso é poderoso para o seu crescimento, para a sua fé. Tem gente que estão desanimados, abatidos, porque não está em uma célula. Só que você não acha, você não sabe o motivo. Você ainda não identificou o motivo da apatia, você não identificou o motivo da tristeza, você não conseguiu identificar o motivo do desânimo. Às vezes você está orando, está lendo a Bíblia, mas você se encontra desanimado. Mas será que está em uma célula? Estou identificando o motivo aqui, eu já estou te falando. O motivo é esse: falta comunhão, falta viver a vida de uns aos outros. Como estão compreendendo? Sabe, olha que a igreja é assim, todo tipo de pessoas. Precisamos lidar com todo tipo de gente. Tem pessoas que são mais quietinhas, tem pessoas que falam demais, e vão falar algo simples, ele dá a volta, e para poder falar alguma coisa, ele conta um caso. Você tem que ir lá, ouvir, desenvolver paciência, né? Aí você então aprende a ser paciente para ouvir, principalmente os mais velhos, quando vai contar um caso, aí ele fala assim: lá em 1700, né? 700 não, né? 1970, 1981, aí você fala: vou saber que vai demorar. E nós desenvolvemos paciência, é assim mesmo. Tem gente que é sincera até demais, direta até demais, e olha, sinceridade não é eu falar o que quer. Já percebeu isso? Tem gente que fala assim: eu sou sincero, mas fala tudo que quer, o que vai na cabeça. Crianças e pessoas que têm problemas, que falam o que vem na cabeça, não é? Que não tem filtro. Sinceridade é falar no tempo certo, com amor, e se deve falar, se é preciso de falar. Tem coisa que não é preciso de falar, não é verdade? Mas é assim. Antigamente, algumas pessoas ficavam nos mosteiros, né, os monges, e lá eles pensavam assim: eu vou para o monte, eu vou ficar isolado, sozinho, porque eu quero viver uma vida de santidade. Aí eles pensavam que se trancar num quarto, ou subir para uma montanha e ficar ali sozinhas, elas seriam mais santas. Mas é o contrário. Lá elas teriam dificuldades enormes de viver a vida uns dos outros, de praticar o que a palavra diz. E outra, quando nós estamos longe da igreja, nós estamos longe de Deus. Não dá para poder falar que está perto de Deus, sensíveis a Deus, porque a igreja é o corpo dele. Quando nós estamos aqui reunidos, filho do mesmo Pai, nascemos através do sangue de Cristo, temos o Espírito Santo morando dentro de nós, nós somos o corpo de Cristo. Olha que poderoso. Olha para o seu irmão agora, olha para o seu irmão. Está vendo um membro do corpo de Cristo. Talvez uma mão, um dedo, não é? Uma boca, cada um tem uma função. E aí, você não vê mãozinhas andando por aí, você vê só na família Adams, né? A mãozinha andando por aí, escrevendo aleatoriamente, não existe. Se um membro sai fora do corpo, ele apodrece, fica roxo, apodrece, incha, cheira mal, entra em estado de decomposição. Tem pessoas que elas estão espiritualmente dessa maneira, porque saiu do corpo de Cristo. Há uma vida que circula entre nós, o sangue de Cristo, a vida de Deus, que nos mantém cheio de vida, de alegria, de prazer, de contentamento. Se nós saímos do corpo de Cristo, é certo que nós vamos então cheirar mal. Esse cheiro de carne que atrai predadores, demônios. Então nós precisamos de viver a vida da igreja. Então eu estou muito feliz de estar 31, dia 1º, dia 2, junto com os irmãos, aleluia. Eu vou lá a pregar a chave, 9 horas da manhã eu vou estar lá no sítio, aproveitando.
ajudando os irmãos a cozinhar, a picar um tomate, uma cebola, aleluia. Vamos estar lá juntos em nome de Jesus. Mas presta bem atenção, você precisa esperar até o último dia do ano para ter comunhão? De forma alguma. Você pode ter comunhão amanhã, na célula, e visitar o seu irmão, almoçar com ele, ter tempo com ele. Primeira coisa que nós vemos, a comunhão nos faz igreja. É verdade que Jesus disse que se nós orarmos no quarto, em secreto, o Senhor vai recompensar a sua oração. Mas Ele disse, em Mateus 18:18, se 2 de nós concordarmos sobre qualquer coisa, será feito nos céus. Porque Ele nos deu a chave. Ele deu a chave à igreja, Ele não deu a chave a alguém. Eu não tenho a chave do reino dos céus, mas nós temos a chave do reino. Se nós concordarmos em oração, o que ligar na terra é ligado nos céus. O que nós desligarmos na terra é desligado nos céus. Por isso que eu insisto com os irmãos para estar aqui nas quintas-feiras. Porque nós oramos aqui juntos. É um dia especificamente para orar. Para entrar em concordância. Mas concordância também não é só oração. É um coração, um só pensar, um só propósito, um só objetivo. Isso é concordar. Amém, meus irmãos? Então, quando há unidade na igreja, nós estamos indo para o mesmo lugar, multiplicar células, ganhar pessoas, fazer discípulos, uma igreja de vencedores, ter 2 cultos cheios aqui. Amém? Se nós temos o mesmo objetivo, isso vai acontecer, é certo que vai acontecer. No tabernáculo nós vemos algo muito interessante. Lá era a igreja era lá. Jesus morava, Deus morava em um lugar, o Santo dos Santos. E algo muito interessante é que as tábuas, bem rústicas, para construir aquele lugar, a Bíblia fala, olha que diz, vamos ler, em Êxodo 26:15, diz assim, farás também tábuas para o tabernáculo, e diz assim, de madeira de acácia, de pé, cada tábua terá 10 côvados de comprimento e côvados e meio de largura. Vamos continuar. Coloquei o restante não, né? E aí a Bíblia fala o seguinte, as tábuas, quando elas então encontravam uma com a outra, elas não davam um encaixe perfeito. Cada um era de um jeito. E aí, à medida que eles iam desmontando o tabernáculo e andando, o tabernáculo era móvel, eles desmontavam, andavam, montavam novamente, uma madeira elas iam lixando com uma outra. Então algumas ferpas entravam nas outras, e assim sucessivamente. Ou seja, mas chegou um tempo que elas estavam perfeitamente encaixadas. Parecia que alguém lixou certinho mesmo, todas perfeitamente, porque quando nós somos nós estamos andando em comunhão como igreja, às vezes nós vamos ter atritos. Às vezes você vai ter atrito com alguém, mas isso faz parte da família da fé. Isso serve para nos amadurecer, para exercitar amor, que é decisão. Amar o irmão do jeito que ele é. Mas a graça de Deus é que quando nós vamos caminhando, vivendo juntos, entra uma perfeição, a unidade da fé. E, irmãos, isso é extraordinário. Então esteja aberto também para às vezes ter problemas, e você vai ter problemas, porque nós somos pessoas que estamos amadurecendo, estamos crescendo, amém? Um casamento, por exemplo, acabou de casar, eles têm muitos conflitos, são os primeiros anos que tem mais conflitos no casamento, porque cada um veio de uma cultura, de uma criação. Um homem está acostumado a não tampar a pasta de dente, a deixar a toalha molhada, não é? E aí ele morava sozinho, tinha esse costume, aí casa, aí começam esses probleminhas, esses ajustes. Mas chega um tempo de casamento que os dois estão tão alinhados, que quando você olha para sua esposa, ou a esposa olha para o marido, ele sabe o que está querendo. É incrível. Quando já teve essa experiência?
Você conhecer tanto essa pessoa que você sabe, só de olhar, se ela está insatisfeita, se ela está feliz, se ela não quer ficar no ambiente, porque estão muito tempo. E esse caminhar juntos vai um amadurecendo o outro. Um vai aprendendo com o outro. Um vai sendo transformado. O casamento é assim. A vida da igreja também é assim. Aleluia. Deus não está hoje construindo um tabernáculo de madeira, mas de pessoas. Você é essa tábua. Você é essa pessoa que é a igreja. Imagina um círculo. Vamos imaginar bem um círculo. Porque as pessoas pensam assim, elas querem colocar uma lista de prioridades. Quando já ouviu isso? Ou talvez você até falou isso. Primeiro lugar é a família. Segundo lugar é tal coisa, né? Eles falam. Segundo lugar é tal. Terceiro lugar é a igreja. Eles querem colocar ordens. Uma lista. Onde primeiro lugar é tal coisa, segundo é outra. Mas Deus não encaixa em uma lista. Deus não encaixa. Não existe colocar uma lista em dia primeiro é um, depois o outro, terceiro é o outro. O que existe é Ele está no centro de tudo. Ele está no centro de tudo. Ele é o centro da minha casa. Ele é o centro do meu trabalho. Ele é o centro da igreja. Cristo é o centro. Então, Ele é o primeiro na minha casa. Ele é o primeiro na vida da igreja. Ele é o primeiro em tudo. Então, essa ideia de lista que primeiro é um, segundo é outro, terceiro é o outro, isso não existe. Se Ele for o primeiro em tudo, em todas a sua lista, Ele é o centro, tudo será bem sucedido. Agora imagina também, esse círculo, ele está no centro, e nós estamos à borda. Eu posso estar de um lado, você do outro lado, mas nós estamos juntos em comunhão, nós estamos no mesmo lugar. Não tem como nós acessarmos a Deus estando aqui ao lado deles. Na eternidade vai acontecer. Mas como que você está próximo de Deus? Quando você está ao lado do seu irmão, no mesmo ambiente, na mesma linha, no mesmo círculo. Se alguém diz que está perto de Deus, mas longe da igreja, está errado. Não existe. Você pode ter a teologia certinha, os dons mais incríveis, a visão mais estratégica, mas ser individualista, não tem comunhão, você está fora da vontade de Deus. Sem comunhão nós somos um tijolo fora da parede. Para que ele serve? Para nada. Está fora do propósito. Sem comunhão nós somos uma brasa fora da fogueira. Ela vai sair fumaça até se apagar. Pode avançar, por favor. Em Atos 2, ele fala que nós perseverávamos. Vamos deixar Gálatas mesmo. Pode deixar Gálatas 6:10. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E se eles perseveravam, é porque exigia deles continuar lutando contra as resistências. Quando tem a palavra perseverança, é porque não era tão fácil assim. Tinha que lutar para isso. Só persevera quem decide, não abre mão. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a nossa prioridade de fazermos o bem é que, se nós queremos abençoar alguém, que seja da família da fé primeiro. Se nós queremos ter comunhão com alguém, que seja da família da fé. Sabe quem é minha família? Vocês.
Eu tenho a minha família, tá lá, mas eu vejo ela de vez em quando. Mas eu quero viver mais próximo com os irmãos. Certa vez, chegaram para Jesus, falaram: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te esperando. Ele vira e fala assim: quem são as minhas mães e os meus irmãos? Aqueles que estão aqui ouvindo a minha palavra. Estes são minhas irmãs, minhas mães, e estes são os meus irmãos. Uau! O que Jesus quis dizer? Vocês aqui é a minha família. Jesus disse isso quando falou que a mãe dele e os irmãos dele estavam lá fora esperando. Mas por que eles estavam lá fora e não estavam lá dentro? Sabe, irmãos, nós precisamos viver a vida de uns aos outros. Efésios 2,19 diz: assim já não somos estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O que une você e o seu irmão natural de sangue é muito mais do que viver debaixo de um teto. Vocês são irmãos porque carregam o mesmo DNA, a mesma carga DNA. Há uma genealogia, há uma genética que é o mesmo para vocês. Pode abaixar mais o fundo, por favor, daí. Assim também, você não é irmão do seu irmão, está aí, ó. Olha para o seu irmão de novo. Não importa se é seu marido, se é sua esposa, é seu irmão. Uau, poderoso isso, né? É seu irmão. Ah, mas é meu marido, é minha mãe, mas é seu irmão. Porque o que nos faz irmãos não é estar debaixo de um teto, sentados numa cadeira. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos a mesma natureza, nós nascemos de novo. O Espírito Santo que mora em você, mora em mim também, e por isso que nos faz ser irmãos, amém? É a mesma natureza, você se identifica com aqueles que nasceram de novo. Uma vez eu estava com um irmão, e aí ele ficou até assustado comigo, porque ele fez até um teste depois. Eu estava andando na rua, eu olhei para alguém e falei assim: isso aí é irmão. Como assim é irmão? Esse é crente. Mas não estava com terno? Não, estava normal. Quando você olha para alguém, às vezes você sabe que ele serve a Deus. Ao olhar para uma pessoa, é diferente. Você olha para uma pessoa, você percebe: esse aqui nasceu de novo. Eu falei com ele: vai lá e pergunta se ele é crente. Ele teve coragem, não, mas era. Quer fazer um teste? Dá só fazer uma paz do Senhor, irmão. A maioria fala isso, né? Você vai ver que ele vai responder também, porque nós percebemos quem é da família. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nosso chamado é para servir uns aos outros, para abençoar uns aos outros. Quantos receberam dons aqui? Você recebeu dons. Sirva o seu irmão com este dom. Segundo, a comunhão nos faz fortes, porque ninguém cresce sozinho. Assim como a criança precisa dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos, para que ele cresça com saúde, para que ele se desenvolva, você também precisa dos seus irmãos espirituais mais velhos para você se desenvolver. Se você negligenciar isso, vai continuar imaturo, frio. Se você quer crescer, vive em comunhão. Deus depositou dentro de cada irmão a porção dele. É como um quebra-cabeça. Para ter a imagem completa, tem que juntar tudo. As peças têm que estar bem encaixadas. Quando você olha, você vê a imagem. Para ver a imagem de Deus, tem que estar os irmãos juntos também. Quando ele coloca como fosse abelhas, uma abelha, quando ela pousa em cada planta, ela pega um pólen diferente. Depois ela produz o mel, doçura. Quando nós somos transformados, nós produzimos. Nós somos quem somos quando nós aproveitamos e aprendemos com cada um. Você tem aprendido com seu irmão? O que acontece com a brasa? Olha bem para você ver. Presta bem atenção. Quando você pega uma brasa e tira ela do fogo, o que vai acontecer? Rapidamente ela vai se apagar.
Mas se você está desanimado, frio, e você está no meio dos irmãos, rapidamente você é aquecido. Se nós somos essas brasas, nós devemos todos os dias aquecer o nosso coração através do nosso devocional, a oração, a leitura da Bíblia, a adoração a Deus. E quando nós chegamos aqui, nos encontramos como brasas vivas a um fogo do Espírito. Quando você vai fazer um churrasco, como diz, né, queimar a carne, você faz ali, pega o carvão, você assopra, você abana, você coloca fogo, você coloca às vezes álcool, não é? Até que se torna então um braseiro, e aquele fogo ali. Presta bem atenção, se você quer queimar a carne, quando eu falo a carne, que é a carne da carne mesmo, as obras da carne, seja cheio do Espírito, e a carne será eliminada do nosso meio. Pessoas carnais se tornam porque estão fora do corpo. A carne está viva demais. Fala para o seu irmão assim: vamos queimar a carne? Vamos queimar a carne? Ou seja, seja cheio do Espírito, no braseiro. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas se um só, como esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Presta bem atenção nesse texto. O tempo todo está falando de dois, não é assim? Se dois caírem, se dois dormirem juntos, um esquentará o outro. Se tentar brigar, resistir, dois, vai ser mais difícil. Aí do nada, ele fala: o cordão de 3 dobras não rebenta. Por que não fala o cordão de 2? Sendo que o texto inteiro está falando de 2. Está dizendo o seguinte: se você for 2, se nós somos um com o outro, 2 fala de pluralidade. Não tem mais individualidade. Aí entra a terceira dobra, entra o terceiro, que é o Senhor Jesus. Quando tem 2, depois vem um terceiro. Se 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, diz o Senhor. Ou seja, o cordão de 3 dobras não entra, porque quando há unidade, o Senhor está ali respaldando, confirmando que nós sejamos mais assim uns aos outros. E terceiro e por último, a comunhão manifesta a presença de Deus. A unção se manifesta na comunhão. Mateus 8:19: se 2 dentre nós, sobre a terra concordaram a respeito de qualquer coisa, porventura que pedirem, será concedido pelo Pai que está nos céus. Aqui ele fala qualquer coisa. Aleluia. Qualquer coisa. Eu estou orando para prosperar. Assim também será. Se você estiver em unidade com seu irmão, nada pode te resistir. Nada irá nos resistir. Posso ouvir um amém, irmãos? Você precisa de viver uma vida com os outros. Eu quero desafiar você hoje. Se você não está em uma célula, essa semana, participe de uma célula. Participe de uma célula. Não deixe de ficar em uma célula. Nós temos célula terça, nós temos célula quarta, 2 células quarta agora, 3 na verdade, né? 3 células na quarta-feira. João 17:21 diz: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha a oração de Jesus. Ele disse: assim como eu e o Senhor é um, que eles também sejam um. Se isso acontecer, todos saberão que nós somos discípulos dele. O maior crescimento de uma igreja não é tanto o evangelismo, é a comunhão. Quando tem comunhão, tem crescimento. Quando tem comunhão, tem multiplicação.
Por isso, vamos estar em comunhão em nome de Jesus. Uma vez, nós somos um só corpo, um só rebanho, uma família, ramos da mesma videira, pedras do mesmo santuário. Durante um tempo de muito frio, de muito gelo, tinha uma comunidade de porcos espinhos. Eles estavam enfrentando o desafio da existência, de sobreviver no inverno. Porque sozinho o frio era insuportável. Mas quando eles tentavam se aproximar, e às vezes aproximava demais, eles machucavam um ao outro. Os espinhos entravam na pele do outro, eles sentiam dores, aí eles se afastavam um pouquinho, começavam a sentir frio, e aí eles aproximavam, só que eles foram dosando isso. E chegou um tempo que eles ficaram próximos, mas de uma forma que não machucava mais. Eles entenderam que é melhor estar próximo do que morrer sozinho. Às vezes, quando nós estamos muito próximos, pode acontecer. Um falou de uma maneira errada, o outro estava meio ríspido, meio agitado, meio nervoso, falou uma palavra e você não gostou muito. Aí, mas você está se afastando. Não. Se você afastar, haverá morte. Mas aproxime-se, para que um esquenta o outro e possa então ter vida. Fica de pé em nome de Jesus. A sabedoria é permanecer junto apesar dos espinhos. Eu tenho espinhos, você também tem. E às vezes alguém sai um pouquinho meio com o outro. Mas nós somos família. Assim também como eu tenho erros, você também tem o seu. Nós aprendemos juntos. Nós vamos crescer juntos e avançar. Feche os seus olhos. Gostaria que você nesse momento orasse ao Senhor. Na verdade, passa a mão no ombro do seu irmão.